Boa tarde a todos. É com muito prazer, muita alegria e muita honra que eu represento nesse momento o Programa de Mestrado em Desenvolvimento Humano e dou início a esse seminário interdisciplinar para os nossos convidados que não conhecem a dinâmica do nosso mestrado. Ele promove frequentemente esse seminário interdisciplinar nessa perspectiva bastante interativa e articulando diversos olhares sobre uma mesma temática. Então, a composição do nosso seminário hoje segue esta linha. Então, eu quero, antes de nós iniciarmos o seminário propriamente dito, a partir da abertura da mesa, eu quero saudar todos os presentes, inclusive a nossa pró-reitora estudantil, professora Alexandra Magna Rodrigues, que foi nossa coordenadora do programa e continua sendo nossa professora. Professora Alexandra, muito obrigada. Quero agradecer a presença de todos os mestrandos, os alunos da graduação, os convidados externos, todos aqueles que estão aqui dispostos, porque tem que ter muita disposição para estar academicamente discutindo um assunto tão pertinente, tão importante e necessário nesse nosso contexto atual. Quero, em especial, agradecer os convidados que aceitaram o nosso convite para compor essa nossa mesa, então eu vou apresentá-los agora. Eu não vou, evidentemente, fazer uma leitura do currículo deles, que é muito extenso, sem dúvida. O professor Francisco Estefogo é docente do Programa de Mestrado em Linguística Aplicada da Unital, nossa irmã, Programa de Mestrado em Linguística Aplicada, né? É nosso parceiro, assim, muito próximo. Graduado em Letras e em Filosofia, com mestrado e doutorado na área, e é pós-doutorando em Filosofia. Tem uma coisa, Francisco, do seu currículo que eu gostaria de destacar, porque eu acho muito interessante, eu considero muito interessante e pertinente aqui. Ele é o líder do Grupo de Estudos e Pesquisa em Linguagens Emancipatórias, né, aqui pela Unital também. Então, ele tem essa leitura bastante importante, já fez várias contribuições conosco internamente no PIBID, nos cursos de graduação de letras, de história. Então, eu agradeço muito a sua presença e o seu aceite. Também temos a presença e o aceite do professor Rafael Hoffman, da Faculdade de Santo Antônio, advogado formado pela Unital, com várias especializações, mestrado acadêmico. Muito obrigado. Um livro escrito sobre democracia. Rafael, estou quase terminando a leitura dele. Então, eu espero ter a oportunidade de poder discutir com você aqui hoje. Muito, muito boa leitura, muito obrigada. Agradeço muito. E, finalmente, nós temos a presença e a participação do diretor-chefe do Jornal Vale, o Guilherme Codazzi da Costa, jornalista formado pela Unital, e desenvolve vários projetos, e eu gostaria, um deles, muito importante, muito conhecido aqui no Vale do Paraíba, é o Cartas Perdidas, que se tornou um projeto social. Guilherme, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Então, eu quero ressaltar que os três têm uma ligação bastante intensa com a Universidade de Taubaté, foram Guilherme e Rafael formados aqui, o Francisco trabalha aqui, então somos pratas da casa. Né? Aí tem uma outra particularidade, né, Francisco e Guilherme, eu não vou poder deixar de dizer, então nós três fomos eleitos para a Academia Taubatiana de Letras, ainda não tomamos posse, mas já estamos aqui trabalhando juntos, né? Então é muito bacana isso. E por fim, para finalizar essa apresentação da mesa, eu gostaria, portanto, de dizer algumas palavras muito rápidas, porque no primeiro momento em que nós pensamos na composição desta temática, dessa mesa, Tempos Sombrios, a Democracia em Pauta, o Programa de Mestrado em Desenvolvimento Humano trata muito dessa temática, e essa iniciativa do nosso mestrado, ele soma ao rol de eventos que têm sido promovidos por todo o país para discutir essa temática no atual contexto. Então, é mais uma iniciativa no âmbito acadêmico para discutir, a partir de vários olhares qualificados e específicos sobre essa temática. Então, a democracia deve estar sempre em pauta, essa é a nossa percepção em nossos horizontes acadêmicos e sociais. E no Brasil, discute-se, e daí é o meu lugar, né, o tal do lugar de fala, eu sou historiadora, para quem não me conhece, eu sou a professora Raquel Abdala, historiadora, professora aqui do curso de História da Universidade de Taubaté e coordenadora aqui do nosso
programa, e nesse momento, coordenadora do programa. Então, a democracia, ela tem uma perspectiva de longa duração. Muitos intelectuais, acadêmicos, analisam que ainda no Brasil ela não foi implementada. Então, a necessidade de discutir isso é muito grande. E, para finalizar, eu queria evocar uma frase de um autor que eu gosto muito, um filósofo italiano chamado Antonio Gramsci, e ele diz que, num dos seus aforismos, que nós possamos juntos exercitar o pessimismo da crítica e o otimismo da ação, porque é disso que se trata. Afinal de contas, para que nós produzimos conhecimento num mestrado acadêmico? Nós produzimos conhecimento a partir dessa reflexão fundamentada em tantas outras reflexões para produzir a transformação da sociedade. Então, é disso que se trata, essa nossa mesa composta dessa maneira. Nós abrimos a mesa com a fala do professor Francisco Stefogo. Francisco, seja muito bem-vindo nessa casa que é toda nossa. Nós Obrigado. Falamos que estamos ainda aqui nos quadradinhos, mas estamos em casa. Seja sempre bem-vindo. Obrigado, Raquel, pela oportunidade. Obrigado a todos e a todas, sejam bem-vindos. É como um grande orgulho, prazer, ansiedade de aprender junto com vocês esse espaço, né? Se a gente pensar na contemporaneidade, no pânico, né, da polarização política, nesse mundo odierno, imerso no pesadelo de um retorno ao autoritarismo, à homogeneização, às ideias obscurantistas, né? Discutir a democracia com essa mesa e com vocês, convidados, é um bálsamo já. Então, pelo menos, trazer isso à baila e ter esse ponto de vista, né? Eu vou fazer um percurso mais filosófico, depois o Guilherme vai trazer questões aí mais do dia a dia dele, do jornalismo, com pautas bem interessantes. E o Rafael vai dar todo um contorno para a nossa fala, pelo viés jurídico, né, com o livro dele, que lançou também. E também a gente depois vai ter oportunidade, que também é um momento esperado, para as perguntas. A nossa organização, o nosso percurso vai ser esse, tá? Eu vou começar fazendo provocações filosóficas, né? Depois eu vou deixar a bomba incendiada na mão do Guilherme e do Rafael, e claro que depois as contribuições vão ser ainda mais bombásticas, porque a questão aqui é refletir, né? A questão aqui é trazer, suscitar questões para a gente refletir. Então, eu vou começar compartilhando. Vocês conseguem ver? Inteiro? Sim, Francisco, tá aberto. Está aberto tudo, né? Se eu mudar, Tá. vamos mudar agora só para fazer esse teste. Mudou a tela para vocês? Sim, mudou. Ótimo. Então, acho que estamos bem. Então, eu começo com essa... na verdade, eu vou fazer um percurso, só para entender um pouco o objetivo da minha fala, um percurso filosófico do conceito de democracia. Vou lá para os gregos, sobretudo Aristóteles, venho aí com algum conceito do medievo, do tempo medieval, venho com algumas falas de pensadores da modernidade e da contemporaneidade. A provocação vai ser sobretudo sobre o conceito de democracia, né? Então, essa primeira parte, eu trago aí esses três regimes de governo que, segundo Aristóteles, grego, filósofo, né, 300 e tantos anos antes de Cristo, o que é uma monarquia, o que é uma tirania. Então, é um governo de um só em proveito de todos e um governo de um só em benefício do próprio de uma minoria. É interessante a gente pensar o que vivemos hoje, que se distancia um pouco do que ele chamava de democracia. A aristocracia, para ele, era o governo de uma minoria em proveito geral, e o governo da minoria em benefício próprio seria a corrupção disso, que é a oligarquia. Suscita muito elementos semelhantes com o que vivemos hoje, não só no Brasil, mas em grande parte do mundo, né? Sobretudo, no Oriente a gente também tem, né, alguns indícios disso. E a democracia, que é a pauta,
governo na maioria do benefício de todos, e o oposto disso, né, a corrupção, governo na maioria manipulada pelos demagogos. Então, a gente tem aí, para Aristóteles, que o homem é, por natureza, um animal político. O que ele quer dizer com isso, né? Tem essa fala icônica na política do Aristóteles. Ele diz que o homem é, por natureza, um animal político. Tem primeiro na família sua socialização e garantia da manutenção da vida em seus aspectos financeiros e educativos. Mas é na polis, é daí a origem a palavra política. Então, assim, qualquer discussão que a gente venha aqui se remeter à palavra política, claro que não nos remetemos, não nos referimos a questões partidárias, mas essa origem política que decorre dessa etimologia polis, tá? Mas é na polis que se realiza plenamente, encontrando no fiel cumprimento das leis à justiça, dado que só podemos ser felizes no exercício da justa medida. É daqui que sai o famoso equilíbrio aristotélico, né? Ou seja, sendo prudentes, se encontrando meio termo em nossas ações. Então, para especificar o conceito de política que usamos aqui nessa mesa hoje, vem do termo grego, né, politik, polis mais ticos, então polis, cidade, e ticos, que significa o bem comum a todos. Então, assim, a gente já está começando a falar de cidadãos, ou seja, da coletividade. Então, e isso, para Aristóteles, ele divide essa política em duas questões, a ética e a política. Então, o termo vem da palavra polis, era cidade-estado, autonomia e liberdade, né? E a forma de agir essa política frente aos outros com vista à promoção do bem comum. Vejam aí, a gente já tem, de novo, o bem comum em pauta. E a política se fundamenta no caráter de cada um. Então, começa a gente ter esse conceito, como eu disse, há 2000 e tantos anos antes de Cristo, claro que muitas coisas mudaram, né? E como já disse o Rafael, que vai falar daqui a pouco, na nossa reunião, a palavra democracia é muito polissêmica, né? Sobretudo no que a gente tem visto. Por isso que eu faço a provocação com base, né, calcada nessa posição aristotélica. E aí, então, já que somos todos iguais, o Aristóteles diz que a democracia surgiu quando, devido ao fato que todos são iguais em certo sentido, acreditou-se que todos fossem absolutamente iguais entre si. Começam a ter problema aí essas palavras, né? Começam a criar um certo ruído. E já trazendo para a contemporaneidade, a gente então tem essa fala também emblemática de Humberto Eco, filósofo que nos deixou alguns anos atrás, e diz que a drama da internet é que ela promoveu o idiota da aldeia portador da verdade. Então, assim, a gente tem a questão da democrática, a participação de todos, o bem comum, né? Polis, política, e tem esse contraponto. Então, assim, como a internet hoje, né, dada a homogeneidade, é um movimento, um espaço democrático para a voz de todos, a gente tem esse contraponto do Humberto Eco, que é isso que eu vou deixar reservada essa fala para a gente discutir isso mais plenamente depois. Caminhando, aí, se a gente limitar, então, por exemplo, a internet, para o Aristóteles é uma democracia, se a gente não limitar, ela vai ficar vulnerável, assim, a democracia aberta. Então, a democracia ilimitada, para o filósofo grego, é uma oligarquia, que é uma tirania espalhada por um grande número de pessoas. Começam a conversar o Aristóteles e o Humberto Eco aqui nos anos 2000 já. E eu não podia deixar de colocar aqui, para entender um pouco agora, trazendo para a democracia, essa charge do Quino também, que nos deixou recentemente, né, o argentino, da Fofa da Mafalda, aí lendo no dicionário que é democracia se matando de rir. Do grego demos, povo, e kratos, autoridade. O governo em que o povo exerce soberania. Então, assim, a gente agora pensa nos nossos dias atuais de que democracia estamos falando, que povo exerce soberania. E falando em povo, a gente não pode deixar de trazer à baila o conceito que Santo Agostinho, filósofo dos tempos medievais, concebe o conceito de povo. Para ele, a união
de muitos seres racionais pela concorde comunidade das coisas que amam. Em outras palavras, isso ele define no livro Cidade de Deus. Em outras palavras, o amor deve ser a força, deve ser a ligação que permeia, que deveria permear a comunidade de um povo, nessa concepção. Então, a gente começa a ter problemas com isso, porque que amor estamos falando na contemporaneidade, agora eu trago, se eu vejo cenas cotidianamente assim. Que amor é esse? Que democracia é essa? Porque se a gente falar em democracia em tempo de eleição que ocorre aqui no Brasil de 2 em 2 anos, a meu ver, essa democracia ocorre só de 2 em 2 anos, nessa periodicidade. Mas para os gregos, como a gente viu, e aí trazendo para os filósofos mais contemporâneos e do medievo, ela vai além. Ela não é só o direito de votar, tirar o título, isso também faz parte, é super importante, não estamos questionando essa questão. Mas não adianta eu votar e depois fazer como essa cena retrata. Ou essa. É muito comum isso. Então, que amor é este que Agostinho fala, que é o bem comum, como a gente viu lá com Aristóteles, no sentido de política e no sentido de democracia. O governo para o povo e o povo para o governo. Ou essa, ataques homofóbicos. Então, eu só sou democrata, eu só tenho essa posição do regime democrático quando eu voto. Não adianta eu votar e fazer um ataque homofóbico, por exemplo. Ou parar meu carro assim no supermercado, no shopping. Que democracia é essa que nós estamos falando? Ou no feminicídio, que agora é moda, né? Toda semana você, na mídia, se encontra, escuta alguma mulher que morreu, que foi assassinada com o ex-marido, ex-namorado, enfim. Que democracia é essa que eu jogo lixo e trago implicações ambientais, implicações para os indígenas, para as águas, para as nascentes, né? Haja visto que a gente tem enfrentado hoje como consequência de seca, chuvas exacerbadas em alguns lugares. Que democracia é essa, segundo essas concepções filosóficas? E aí, já no começo do século passado, né, Winston Churchill traz essa fala também proveniente, que é uma provocação, não necessariamente que nós aqui concordamos, mas ele diz que a democracia é o pior regime dos regimes políticos, mas não há nenhum sistema melhor que ela. Só que o cara falou isso no começo do século passado, muita coisa mudou, né? Então, assim, como disse, reitero e trago à baila de novo a fala do Rafael, de que o conceito de democracia é muito polifênico. Então, a democracia que nós estamos tratando hoje é essa de votar de 2 em 2 anos e depois jogar lixo na rua. É isso, então, a democracia? Então, ela tem que mudar esse conceito que vem aí da origem aristotélica e caminhando aí por toda a história da humanidade. E, claro, não podia deixar de trazer ainda mais contemporâneo, né, uma fala do Fernand Schuller, que é um cientista político, e filósofo, que ele recentemente falou exatamente isso. Jamais devemos usar a democracia como arma política, nem governo nem oposição. A democracia não tem dono, é um patrimônio comum. Então, o que eu coloco agora, finalizando e passando a fala para o Rafael e para o Guilherme, claro, para quem quiser contribuir, a Raquel, o André, é essa fala também dele, que foi bem polêmica quando foi dita, que retrata que a cor da roupa das crianças virar tema de debate nacional, mesmo que por um dia, é um perfeito retrato da democracia digital. Outro conceito, Rafael, aí da tal democracia digital, e seu culto à relevância. Então, se a gente pensar nessa fala do Schuller, fazendo uma ponte com Humberto Eco, que é a Aldeia dos Idiotas, será que essa democracia da internet é o que podemos chamar de democracia digital, onde todos têm a tal da pseudo-verdade? É isso que eu coloco agora para a gente discutir. Então, em linhas gerais, que democracia nós estamos falando à frente ao que nós estamos vivendo aqui nesse ano eleitoral? Muito obrigada, Francisco. A ideia era essa, fazer uma fala bastante provocativa, e o Francisco é sempre muito feliz em falas provocativas, que traz aí elementos bastante importantes para o nosso debate. Quando ele nos trouxe a frase do Churchill, né, já fica um monte de gente
querendo provocativamente conversar a respeito. Eu só queria acrescentar, Francisco, dentro dessa perspectiva da história, que além de ser polissêmica, a democracia ainda tem uma outra questão que deve ser considerada, que é a historicidade do conceito. Então, em diferentes períodos históricos, em diferentes locais, o conceito ele se aplica de uma determinada maneira, ele vai sendo transformado de acordo com os contextos. Então, quando nós pensamos na democracia, nós não estamos pensando na democracia grega, nós estamos pensando, e a proposta é essa, discutir a democracia que foi pensada lá pelos gregos, como é que ela se aplica, se exerce, se torna existente no Brasil hoje. Então, a tônica do programa de mestrado em desenvolvimento humano é entender esse olhar para o hoje a partir de uma perspectiva de processo. Isso é sendo construído ao longo do tempo. Então, dito isso, agora nós passamos a palavra para o Rafael. Rafael, a palavra é sua. Boa noite a todos mais uma vez. É um privilégio dividir a tribuna com profissionais estudiosos de tão alto gabarito. Muito me honra a participação. Espero que todos tenham gostado da fala do nosso colega Francisco. Foi muito proveitosa, muito rica, né, e deixa várias inquietações aí. Mas vamos lá, vamos olhar então para essa democracia um pouco mais de perto, né? Vamos estudar esse conceito. É para isso que nós estamos aqui. Bom, em primeiro lugar, eu começo perguntando por que democracia? Por que democracia? Bom, primeiro nós temos que lembrar o que nós podemos considerar como democracia, o que ela significa. E no nível mais simples possível, né, utilizando talvez o maior nível de abstração possível, é um mecanismo de legitimação e controle do poder político, né, utilizando talvez o maior nível de abstração, de novo, né, repito. Então, por que democracia? E aí nós temos que lembrar que a democracia, quando ela ressurge mais ou menos, né, podemos dizer assim, no final do século XVIII, né, a partir do final do século XVIII, ela já caminha junto com outro instituto, que é a marcha do constitucionalismo. Né? Então, a ideia de democracia, ela vem muito atrelada, sobretudo, né, às revoluções burguesas do final do século XVIII. A Revolução Francesa, a Revolução Americana, e a explosão do constitucionalismo. Tá? Então, por isso, a democracia acaba se tornando, né, ou pelo menos aquilo que nós entendemos por democracia, acaba se tornando o mecanismo padrão de legitimação e controle do poder político no mundo, pelo menos no mundo ocidental. Mas, expandindo um pouco mais esse conceito, nós podemos entender que a democracia ela tem dois componentes. Um componente subjetivo e um componente procedimental. Então, o componente subjetivo, quando nós dizemos que um grupo de pessoas participa desse processo. E, claro, né, a democracia busca a universalidade, não é à toa que nós utilizamos, né, o sufrágio, a expressão sufrágio universal. Então, nós queremos que, se não todos, a maioria das pessoas, a maior quantidade de pessoas possíveis, que são o que nós chamamos de cidadãos, né, participe desse processo. E, de outro lado, eu tenho esse componente procedimental. De que forma, ou seja, de que maneira, né, essas pessoas deliberam, essas pessoas decidem, essas pessoas exercem esse poder. Né? Porque, então, nós podemos dizer que a democracia que retira do indivíduo a sua condição de súdito. Né? É a partir da democracia que o indivíduo deixa de ser súdito do Estado, né, do governante, o poder político sai da coroa, né, para se concentrar no indivíduo, no cidadão. Né? Daí porque, inclusive, a nossa Constituição Federal, logo no artigo 1º, em seu parágrafo único, já nos diz que todo o poder, ou seja, o poder do Estado, emana do povo que o exerce diretamente ou através dos seus representantes democraticamente eleitos, né, utilizando, então, esse conceito de democracia semidireta que nós temos. Bom, e aí,
por que que o professor Francisco colocou para a gente, né, já antecipando, já dando esse spoiler, da democracia como uma palavra polissêmica? Bom, porque a democracia pode ter vários procedimentos diferentes. Procedimentos de maior pureza ou madureza e procedimentos de, claro, menor pureza ou madureza. E, infelizmente, por uma imprecisão, às vezes até técnica mesmo, todos esses processos são chamados de democracia, mas eles não são iguais. Então, nós podemos, numa análise profunda, nós podemos separar democracia empírica, nós podemos separar democracia representativa, nós podemos separar aquilo que nós verdadeiramente queremos, que é o que nós chamamos de democracia participativa, né? Participativa ou deliberativa. Tá? Claro que nós temos aí, então nós começamos observando o nosso processo democrático no Brasil, nós começamos a observar vários problemas, né? Vários problemas. E a que se devem, e quais são, vamos lá, primeiro, né? Quais são esses problemas? Alguns deles são regionais, alguns deles são nossos, né? São autóctones, vamos dizer assim, né? Alguns deles são difundidos, até mesmo internacionais, né? São alguns processos que se desenvolvem atualmente no mundo inteiro, ou pelo menos no mundo ocidental. No Brasil, nós temos algumas agravantes, tá? Nós temos algumas condições agravantes. Em primeiro lugar, o Brasil, como já adiantou a professora Raquel, o Brasil tem uma exposição muito curta a processos democráticos. Nós saímos, então, de uma sociedade extremamente autoritária, nós somos uma sociedade autoritária, tá? Com pouca experiência democrática, com pouco traquejo democrático, né? E isso faz com que não exista uma população realmente engajada na defesa desses valores democráticos. Tá? Então, não existe muito apreço pela democracia. E nós vamos já falar sobre as consequências disso. Tá? Não preciso lembrar, né, mas nós tivemos, só no século passado, nós tivemos 2 rupturas da ordem democrática e constitucional, né, do Estado democrático de direito. Primeiro no Estado Novo, né, na década de 40, e depois o período da ditadura militar, do regime militar. Né? E essas rupturas, essas feridas, elas deixam cicatrizes profundas. Deixam cicatrizes profundas que ainda não foram totalmente curadas ainda. Né? Então, o problema decorrente disso diretamente é que você ainda tem muitos atores políticos que estão aí até hoje, né? Que estão aí até hoje fazendo política muitas vezes como se fazia naquele regime. Né? Então, alguns nomes como Sarney, né? Nomes como, para lembrar alguns, né? Maluf, enfim, nomes que ainda estão aí, que ainda são correntes de alguma forma, né? Mas que continuam fazendo política daquele jeito que se fazia. Né? E a gente percebe isso. A gente percebe essa nossa democracia pouco democrática. Né? E no executivo isso fica muito, muito visível quando a gente considera, e aí eu não estou falando só do regime do presidente atual, isso se estende a todos os presidentes da redemocratização, mas isso se percebe no uso arbitrário, realmente, da medida provisória. Né? A medida provisória que a nossa Constituição estabelece que é para ser utilizada em questões de relevância e questões de urgência. E você tem hoje a banalização da medida provisória. Quer dizer, você burla a lei, o executivo burla a lei, né, o processo legal para o estabelecimento de ordens jurídicas de caráter abstrato e geral, e utiliza a medida provisória. Né, ao arrepio, diga-se de passagem, daquilo que estabelece a nossa Constituição Federal. Né? Ainda mais, né, uma questão importante considerar, né, dentro daquele princípio de democracia digital, né, que o professor Francisco introduziu, é que as nossas arenas políticas, né, os locais onde a sociedade discute, mudou. Não é mais a praça pública, como era na Grécia. As nossas arenas, né, as nossas arenas políticas, as nossas polity arenas,
né, são agora a internet. São agora a internet. Onde nós não sabemos ainda nos comunicar. Nós ainda não aprendemos a nos comunicar na internet. Tá? De igual sorte, nós também não temos por não termos sentimento democrático, nós também não temos muita capacidade de pensamento crítico. E nós somos, portanto, facilmente manipulados por essas grandes corporações midiáticas que possuem interesses políticos, econômicos, sociais, etc. Então é muito fácil para eles criarem aquelas bolhas, né, aquelas bolhas sociais que só mostram para a gente aquilo que a gente quer ver, né, reforçando autopoeticamente, né, reforçando a nível autopoético a nossa crença, de modo a nos separar de qualquer ideia que nos seja diferente, a ponto de fazer com que, com o tempo, nós nos tornemos completamente refratários a essas ideias diferentes, a pessoas diferentes, né, criando, então, essa ideia do nós contra eles, né, a polarização política, nós contra eles, né, o bem contra o mal, que é uma visão muito simplista da sociedade, é uma visão muito simplista do processo político. Tá? E se manifesta de outras formas, né? A negação da ciência, então é algo antidemocrático, né? A negação da ciência, o obscurantismo, né? Então tudo isso são mecanismos que vão erodindo, vão lentamente erodindo a democracia. Tá? Mas vamos, se possível, né, e se eu tiver tempo, vamos tentar expandir um pouco nesses conceitos de democracia, né? E por que ela é polissêmica, né? Em primeiro momento, democracia pode ser entendida polissêmica porque, ao mesmo tempo, ela representa essa palavra democracia, entre aspas, pode representar um conjunto de valores e, sobretudo, os mais importantes que seriam igualdade e liberdade, e nós vamos voltar a eles em breve. Pode representar um processo político e pode representar pressupostos de arranjos institucionais, ou seja, a criação de instituições estatais ou mesmo da sociedade civil que tem por função a defesa desses ideais democráticos ou desse processo democrático. Então vejam como essa palavra democracia, como ela representa coisas diferentes, como ela pode ser, como ela é pouco técnica, né? E diga-se de passagem, essas palavras, sobretudo na democracia de massa, democracia representativa, essas palavras são muito mais utilizadas hoje com uma acepção muito mais psicológica do que qualquer outra coisa. Eu tenho pouco apreço por dar a essa palavra um significado mais delimitado, um significado mais específico. Não, eu utilizo com vagueza. Né? Por quê? Porque eu não quero te convencer racionalmente de nada. Eu quero criar um elo político, eu quero criar um elo psíquico-emocional com você, porque eu quero que você vote em mim. Né? Não interessa muito por quê, eu quero que você vote em mim. Então eu uso conceitos vagos, imprecisos, não para te convencer, mas para te cativar, para te fidelizar, para te radicalizar. E isso é o contrário daquilo que a democracia verdadeira, democracia participativa, democracia deliberativa pressupõe. Tá? Então nós temos, né, em primeiro lugar, vamos trabalhar com uma ideia de democracia empírica, né? Democracia empírica. E a democracia empírica justamente se caracteriza como a população muito longe de um engajamento democrático. Não existe engajamento democrático, ou se existe, existe muito pequeno. Né? E a legitimidade do governante, ela se deve muito mais à estabilidade que ele proporciona, né, questões econômicas, por exemplo, do que a questão enfim, questões racionais, por exemplo, né, questões racionais, direitos humanos, tá? Então, parte também de um conceito elitista de democracia, né? Então, no sentido de que as pessoas comuns não têm condição de decidir por elas mesmas. Então, votem em pessoas qualificadas e essas pessoas vão decidir por vocês. É um conceito elitista de democracia. Né? Um conceito elitista de democracia porque pressupõe que as pessoas não têm condições
de decidir, de analisar politicamente a realidade em que elas estão situadas. O que não é verdade. Toda pessoa, todo cidadão, todo indivíduo tem e é capaz de formular uma concepção de vida boa para si, né? Então, como é que eu mudo isso? Como é que eu transformo essa democracia empírica que nós verificamos hoje em uma democracia deliberativa, em uma democracia participativa? Bom, a solução não está lá em cima. A solução não está lá em cima. A solução está aqui. A solução está aqui, no seio da sociedade. Tá? E ela começa pelo nosso engajamento. Nós precisamos conversar. A sociedade precisa interagir. Tá? Então, essa democracia deliberativa, essa democracia com um processo democrático mais puro possível, né? É claro que a perfeição não existe, mas nós podemos utilizar, né, trabalhar talvez com um conceito perfectível, né? Então, a democracia, nos graus mais puros que nós conhecemos, elas exigem esse intercâmbio de ideias, ou seja... Professor Rafael, Pois não. desculpa, a palestra está muito boa, mas eu só ia pedir para o senhor concluir Encerrar, sua fala, né? por conta do tempo. Tá, vamos Obrigado. lá. Então, vamos lá, para a gente finalizar. Tá? Então, se pressupõe, como eu disse, né, um elemento linguístico, comunicacional, atrelado a um elemento racional. Né? Então, é a vontade democrática que surge da interação entre os indivíduos nas arenas políticas, através de processos comunicacionais racionais. Para isso, eu preciso ter consciência de que todos os indivíduos são meus iguais. Né? Eu preciso ter a noção de bem comum. Bem comum, voltando à ideia do professor Francisco, de que todos nós temos o mesmo ideal de igualdade. E, a partir disso, a sociedade é capaz de formar ideais ou ideias de vida boa que ela tem força suficiente para impor, ou pelo menos nortear, o processo político na forma como ele acontece nas esferas mais altas. Né? Então, não é capaz de dominar o processo político, mas é capaz de conduzi-lo através desses pressupostos racionais. Eu espero que tenha conseguido passar essa ideia. Eu agradeço muito, e me despeço. Acompanho aqui com prazer os próximos colegas. Nós é que agradecemos, Rafael, mas não se despede, não. Você fica aqui conosco, porque a ideia é justamente, como você acabou de dizer, nessa nossa arena virtual aqui, podemos fazer essa interação. E agora agradeço muito, realmente contribuiu bastante com o debate, como era a nossa expectativa, assim como a fala do Francisco. E eu tenho certeza que tem muita gente aqui querendo ampliar essa discussão, esse debate aqui com você também. E também estamos todos ansiosos para ouvir. Você fez uma provocação aqui para o Guilherme. Estamos todos esperando a resposta, se nós aprendemos a nos comunicar ou não. Então, nós temos aí uma possibilidade para trazer mais alguns elementos importantes, imprescindíveis para esse debate. Guilherme, agora a palavra... Olha que chique! Você dá a palavra para o diretor executivo do jornal? Tudo Fala bem, sério. pessoal? Boa noite. Obrigado pelo convite. É um prazer, uma honra participar do seminário. Além de me formar em jornalismo na Unital, eu estudei desde a primeira série, né? Então, eu, lá no Colégio Dr. Alfredo José Balbi, tenho muita alegria, mesmo de forma virtual, de estar aqui com vocês, comentando. Abreu. Uma Oi. pergunta como. Alô? Estão me ouvindo, pessoal? Sim, estamos te ouvindo. Sim. Eu vou começar de novo, então. Boa noite a todos. É um prazer, um privilégio estar aqui com vocês, discutindo um tema tão importante. E na Unital, né, eu fui aluno da Unital desde a primeira série, lá no Colégio Dr. Alfredo José Balbi, então tenho um carinho muito grande pela Unital. Fico muito feliz de poder estar aqui com vocês. E esse tema, né, está na pauta de todos os jornais, né, como diz o título do nosso seminário, né? Tempos sombrios, a democracia em pauta, ela está assim na pauta de todos os jornais. O Vale, por exemplo,
ele realizou esse ano um seminário, um Fórum Ovalle de Democracia, com a presença do ministro Luiz Roberto Barroso, o então governador João Dória e outras autoridades políticas e do mundo jurídico também, para que a gente pudesse debater esse tema tão importante. Produzimos aí 3 cadernos especiais, tanto em edições impressas, podcasts, vídeos. Fizemos também uma pesquisa que mostrou o apoio maciço da população de São José dos Campos à democracia, com mais de 73% do apoio. Enfim, esse realmente é o tema do ano. Então, eu queria só pedir, antes da gente aprofundar um pouco a conversa, pedir para o André, para ele mostrar um pequeno vídeo que foi produzido em março, à época do Fórum Ovalle de Democracia. Por favor, André. Estou carregando aqui. A gente já vê. Só colocar no começo ali. Mas ela está sob ataque. Seja livre, seja Ovalle, viva a democracia. Esse vídeo, pessoal, ele foi promovido aqui Só um minuto. durante o Fórum. Pronto, é o vídeo que estava na sequência. Pode falar, Guilherme. Guilherme, Ligado o áudio. O microfone, Guilherme, perdão. Pessoal, esse vídeo ele foi promovido, foi criado pelo jornal para o Fórum Ovalle de Democracia, o jornal que foi um dos 3 veículos brasileiros selecionados pelo Google para um documentário sobre as boas práticas jornalísticas durante a pandemia. E a gente realizou algumas práticas importantes, interessantes, que tem a ver com o tema que a gente está debatendo hoje. Uma delas é um serviço de verificação de informações, né, o Verifico Vale. A gente criou também o projeto Escola de Notícias, que é um projeto inédito no país, que tem como meta ajudar as crianças a separarem o joio do trigo, aprenderem a consumir informações, né? A gente promoveu aí várias aulas com a criançada do Vale do Paraíba inteiro, produziu e-books, games também, enfim, um material didático bem completo para abordar essa temática. Esse foi um dos motivos do jornal ter sido selecionado pelo Google, principalmente pela sua luta, pelo seu combate às fake news. E democracia, certamente, é a palavra-chave de 2022. E recentemente eu escrevi que ela também é a chave de palavras importantes, né? Ela é a chave de palavras importantes como liberdade. Democracia, ela é a chave que abre gaiolas, dá asas a liberdades individuais importantes. Ela também é uma chave que consegue, num encaixe nem sempre perfeito, mas consegue trancafiar, preservar a urna em que a gente mantém ali
armazenados princípios importantes para que a gente proteja esses princípios que são fundamentais para a construção de uma sociedade mais justa, mais igual, mais plural. É um ponto muito importante hoje, para que a gente construa um futuro hoje, no presente, com essas características, sem cair nessa cilada que a gente vê tanto, né? Essa armadilha de tentar repetir o passado, né? Principalmente quando a gente ainda vê pessoas que insistem no desejo de repetir, reescrever, reproduzir páginas tão sombrias da nossa história, né? Páginas que foram escritas aí nos porões da história brasileira. E sombra não tem nada a ver, não combina com a palavra democracia. A gente aqui costuma dizer que ela combina muito mais com luz, com farol. E eu acho que esse conceito de farol é muito importante hoje, quando a gente vê essas ondas de negacionismo, obscurantismo, que atacam todos que produzem conhecimento, né? Inclusive a academia e também a imprensa. Então, a gente tem, em 2022, esse importante encontro com as urnas eletrônicas, que são absolutamente confiáveis, apesar de ter muita gente aí que é contra a utilização desse recurso que trouxe benefícios inegáveis à nossa democracia. A gente tem esse encontro com a democracia em outubro, mas, como disse o professor Francisco muito bem, e esse é um conceito que a gente tem trabalhado no projeto Voto que Vale, a democracia ela acontece diariamente. Então, esse é um conceito importante. Ela não é um encontro a cada 2 anos com a urna eletrônica. Mas acredito que esse ano a gente tem um encontro decisivo para que a gente possa estabelecer novos rumos para o nosso país e principalmente fortalecer essa tão jovem e castigada democracia brasileira. Eu prometo ser breve hoje para que a gente possa ouvir também os alunos, perguntas, afinal de contas, como jornalista, essa é a parte que eu acho mais interessante. Mas eu gostaria de frisar como a gente vive no ambiente da notícia, da informação, um dos mais importantes frontes de uma batalha que está acontecendo agora na palma da mão de cada um de nós. Essa batalha de informação, né? A ONU já classificou esse fenômeno das fake news como uma ameaça global à democracia. Eu acredito que ainda hoje, apesar de já ser um tema falado há alguns anos, exista uma tendência a ter uma imagem sobre fake news um pouco ingênua, de que aquilo foi um boato que viralizou, uma informação mal checada, e não, existe uma indústria, né, criada com o objetivo de hackear o pensamento da sociedade. E geralmente, quando eu vou falar em palestras, em escolas, explicar um pouco esses conceitos, eu uso uma figura, uma comparação, e aí, recorrendo de novo à questão do farol, da luz, a imprensa livre, né, independente, crítica, plural, partidária, perdão, ela funciona exatamente assim, como um farol, né? Mas a gente tem essa outra indústria que funciona como afundadores. Afundadores, no século XVI, XVII, na Europa, no norte da Europa, eram criminosos que construíam falsos faróis e, ao invés de conduzir as embarcações por uma rota segura, esses falsos faróis guiavam as embarcações na direção das rochas. Depois, esses criminosos saqueavam essas embarcações. Essa é, assim, em linhas gerais, a diferença entre um farol, entre imprensa e entre essa indústria da mentira e da desinformação. A gente fala muito sobre metaverso, redes sociais. Eu acho que a gente está no mintaverso.
E eu explico. Assim, o fenômeno das fake news ele é tão profundo que ele criou um novo tipo de analfabetismo, que é das pessoas que não conseguem ler o mundo que é certo. E isso é realmente chocante. Isso quando você vê no dia a dia. Outro dia eu fui tomar um café aqui, pertinho do jornal, e fui alertado pelo atendente que as igrejas serão fechadas, né, caso fulano ou ciclano vença as eleições. Ou então que a Covid-19 não matou tanta gente assim, que há muitos caixões vazios sendo enterrados no país. Então, esse fenômeno das fake news ele consegue construir uma falsa realidade, né? E tudo isso tendo como objetivo o hackeamento da opinião, da liberdade de pensamento. Então, como disse a ONU, uma ameaça frontal à democracia em todo o planeta. E isso é muito grave, a gente, infelizmente, vê uma avalanche, um tsunami dessas informações falsas, principalmente em períodos eleitorais. Por isso, eu frisei muito a importância desse ano para a gente debater um tema como esse. Eu me lembro que, em 2018, na redação do Vale, foi a primeira vez, no primeiro turno da eleição, em que eu vi uma equipe passar mais tempo desmentindo informações falsas do que produzindo novas informações verdadeiras. Isso deveu-se a esse número assombroso de informações falsas que estavam sendo disponibilizadas. E aí você tem esse negacionismo, essa praga das fake news, e elas são os afundadores modernos, né? E elas visam aí levar a sociedade para as rochas, mergulhar o país num período de mais obscurantismo e afogar a liberdade de pensamento, de expressão, a própria democracia. Agora, pelo lado positivo, falando um pouquinho já das provocações que foram feitas sobre, por exemplo, o uso das ferramentas de internet, eu acredito que a internet ela é uma ferramenta como outra qualquer em relação. Eu posso pegar uma faca e passar uma manteiga no pão, ou eu posso assaltar alguém na esquina. Com a internet, eu tenho a capacidade de fazer com que as notícias verdadeiras, a informação verdadeira, ela chegue a um número de pessoas que ela não chegaria antes, no formato analógico, e ela é usada para o bem ou para o mal, depende da mão humana. Eu acredito que nesse cenário em que a gente é varrido aí por um tsunami de informações falsas, cabe justamente a academia, o conhecimento científico e também a imprensa livre, crítica, plural, apartidária, independente, esse papel de farol. Então, eu acredito que a gente viva um período decisivo do nosso presente, futuro, e que a democracia é, sim, a palavra-chave. Espero que a gente consiga, com essa chave, manter a liberdade com as suas asas aí voando sobre a nação, porque ela produz uma luz que não se apaga jamais. Então, estou à disposição de vocês para a gente conversar sobre o tema. Muito obrigado, Guilherme, muito obrigada mesmo. De fato, como vocês puderam ver, a nossa mesa foi uma mesa composta por muitas provocações de reflexão. Eu tenho algumas questões, mas como eu sou democrática, eu vou primeiro abrir aqui para a plateia para ver se alguém, os nossos alunos da graduação, eu sei que vocês estão aí. Então, tem uma sala no curso de História, Serviço Social, Letras e Pedagogia nos assistindo, e temos os mestrados e os mestrandos e os nossos convidados. Então, eu gostaria de perguntar, em primeiro lugar, os nossos professores, se alguém gostaria de fazer um comentário, uma pergunta, alguma
questão. Professora Raquel, só uma questão de ordem. A gente tem um link para uma lista de presença. Quem está assistindo, eu peço a gentileza para assinar essa lista. E a outra questão, por questão do tempo mesmo, que as intervenções sejam o mais breves possíveis para que a gente possa dar oportunidade para mais pessoas falarem. Já tem alguém que levantou a mão aí. É na nossa sala lá na graduação. Quem que está aí? Quem que quer falar? Pode falar. Olá, boa noite. É o nosso diretor. Vamos ver, estão tentando ligar. Vai parar? É só uma vez, professor. Não, mas não tá parando. Parou. Vamos sem imagem mesmo. Parou agora. Abriu, Silvio, abriu. Ótimo. Primeiramente, então, gostaria de cumprimentar aqui pelo debate, aí os proponentes, e estamos aqui com um grupo de alunos acompanhando essa mesa. Eu gostaria de ser breve, né, como solicitou aí o André, né, até para a gente garantir a maior circulação da palavra. A minha pergunta vai assim no sentido de como pensar a democracia numa sociedade marcada por uma profunda desigualdade como a nossa. A minha questão talvez vai ao encontro aí de algumas das falas, para colocar assim, qual democracia é possível nesse contexto de sociedade? Seria essa democracia elitista, como eu acho que foi o Rafael que colocou, né? E quando aí o Guilherme traz esse analfabetismo, né? Eu acho que é legal a gente fazer a pergunta, quais são as consequências para a democracia e para as relações sociais desta categoria ou desse tipo de analfabetismo. No mais, meus cumprimentos aí pelo evento. Obrigado. Vamos fazer uma rodada, mais 2 questões, e daí nós abrimos para a mesa, tudo bem? Quem mais gostaria de fazer alguma questão ou pergunta? A professora Michele. Para quem não conhece a professora Michele, é a nossa professora do mestrado e professora do serviço social, ela é assistente social. Michele, palavra sua. Obrigada, Raquel. Quero saudar os nossos convidados, né, os estudantes que estão aqui da graduação, do programa de mestrado, que é uma alegria imensa a gente estar aqui nesse contexto que a gente está vivendo hoje, né, no Brasil, de fortalecimento do neoconservadorismo, em que a gente está tentando mudar essa correlação de forças, né, aí por meio das eleições, como uma forma, um instrumento para isso, que chega agora, né. Então, é o evento mais próximo político que a gente tem, que o Brasil, eu vejo que está já todo voltado nessa expectativa de mudança do que a gente tem vivido nos últimos anos, né? Mas queria registrar que a gente sabe que essa questão do fortalecimento, né, do neoconservadorismo, ela não vem só da eleição do Bolsonaro, eu acho que é algo que já vem se constituindo e se construindo dos últimos anos, inclusive, eu acho que tem um marco das manifestações e os movimentos que aconteceram em 2013, que depois acaba isso sendo canalizado de alguma forma, a partir de 2015 também, para o fortalecimento e recrudescimento mesmo do neoconservadorismo. Mas o que eu queria falar é mais específico. Eu queria dialogar um pouquinho aqui com o Francisco sobre o que ele falou da questão da internet, né? Eu estou, inclusive, na edição da revista de Ciências Humanas, a gente está entrando aí nessa discussão climática, que vem trazendo também a questão da tecnologia e essa questão, né, dos meios de comunicação que a gente tem hoje, que isso me instiga bastante. E aí, assim, eu vou querer trazer uma contradição, tá? Para a gente dialogar mesmo, no sentido de que eu possa compreender, né? Uma pergunta que eu tenho. Porque, assim, eu avalio a importância de compreender de maneira mais clara essa forma de expressão, porque eu vejo, assim, que o que acontece na internet hoje, né? Isso é expressão da consciência social, daquilo que a gente está vivendo,
né? Eu falei assim, que é uma forma de democracia em que as pessoas podem se expressar, né? Em que, inclusive fazer ataques, né? Que não são democráticos, né? Que a gente, quando ataca o sistema democrático de direitos, que a gente sabe também que não é esse o ideal, né, que a gente vive, mas a gente vê a extrema-direita trazendo essas questões de maneira muito forte. Então, assim, eu acho que isso, de alguma forma, está expressando a consciência que a gente está tendo hoje, né, que está passando longe de uma consciência de classe, mais especificamente, né? Então, se antes a gente tinha um acesso limitado às mídias, hoje eu acho que isso se abriu, no sentido de apontar essa contradição, né, daquilo que a gente pode chamar aqui, a partir do que foi trazido, da idiotice que a gente vê nas redes sociais, nesse sentido, né, que vem desses ataques que a gente vê. Então, eu fico pensando, qual será a base para essa forma de consciência, ou mesmo em que momento que a gente está, qual é o processo de alienação que existe na população para que isso aconteça, né? Como que a gente pode, então, compreender isso por meio de uma abordagem que trouxesse para a gente esse recorte de classe, de gênero, de raça? Então, porque também é possível fazer um movimento nesse sentido. Então, a comunicação por meio das redes sociais, ela é bastante democrática, né? Mas ela também possibilita, né, fortalecimento de grupos de extrema-direita, como a gente está vendo no Brasil, né? E isso não é democrático, como você colocou. Então, Francisco, eu acho que a gente tem esse caminho, né, para trilhar e compreender como fazer isso, né, e de fato fortalecer essa democracia que é que a gente acredita, que é uma democracia para as mulheres, para os negros, para a população LGBTQIAPNA+, e para os trabalhadores de uma forma geral, né? É isso. E porque, queira ou não, está expressando o que o sujeito está pensando, né? Seja pela arte, seja pela música, enfim, isso tudo aparece ali no dia a dia nas redes sociais. Obrigada, Desculpa por me estender. Imagina, obrigada. Agora eu vou chamar a Raíssa. Raíssa é nossa mestranda. Francisco, ela é filósofa, tá? Então vai dialogar bem aqui conosco. Raíssa, a Raíssa sempre faz apontamentos muito pertinentes. Eu sou uma mera estudante tentando estudar filosofia. Gente, boa noite. Excelente discussão, falas. Gostei muito das perguntas também. Eu queria só, na verdade, fazer mais um comentário, né, dialogando aí com o Francisco Cefogo, que acabou puxando também essa questão da filosofia, então vou puxar a brasa aqui para minha sardinha e dizer que é uma reflexão, né, que a gente faz com essa questão do conceito da democracia, que vem aí, né, desde, talvez podemos falar desde que o mundo é mundo, mas que sempre tiveram pessoas excluídas, né? Então, assim, quando Aristóteles fala, né, do cidadão, né, de ter direitos, da polis e depois de ter essa democracia, mas sempre tinham grupos que estavam fora, né? Então, assim, todos podem estar na polis e praticar democracia, exceto os escravos, ou exceto as mulheres, ou exceto quem não é dono de terra. Então, e isso é uma coisa que se perpetuou, assim, né? Hoje em dia a gente vive uma democracia que, entre muitas aspas, é universal, mas a gente sabe que existem formas de deixar grupos de fora também, né? Que acabam continuando sendo excluídos. Então, fico pensando que o conceito de democracia parece que ele vem sempre permeado desses grupos que são excluídos, né? E continua. E aí, enfim, acho que a gente não tem uma resposta para isso, mas só fiquei pensando aqui quando vocês estavam discutindo. Mas é só esse comentário mesmo. Obrigada. Obrigada, querida. Muito bem. Então, os nossos participantes aqui da nossa mesa redonda, quem gostaria de começar? Posso falar? Claro, Francisco. Obrigado, Michele, obrigado, Raíssa. É Silvio o nome dele? O coordenador para as perguntas? Isso, é Silvio, professor de Sociologia. Eu vejo assim, eu tenho... vou tentar fazer uma breve discussão que permeie Michele, Silvio e Raíssa, seus... Né, eu entendo que são palavras-chave que o
o Rafael também endossou o bem comum, eu acho que é uma palavra-chave para discutir isso. A questão do respeito, que o Guilherme também trouxe, tanto na fala dele como no vídeo, a pluralidade. Eu acho que essas questões, Michele, Silvia e Raíssa, elas, a internet, indubitavelmente, né, eu tenho um texto até que publiquei recentemente que falo disso, não dá, é um pilar da civilização moderna, a internet veio, está aí o 5G, está aí o metaverso, e a gente nem sabe o que vai acontecer daqui a um pouco, né? Isso é o pilar da civilização moderna, um deles é o TikTok, que estão falando aí vai, né? A questão é saber lidar com isso, e como também o Rafael trouxe, ou para o bem ou para o mal. Mas eu entendo, Michele, que... E eu concordo um pouco com o Humberto Eco, a aldeia dos idiotas, né? Que todo mundo agora é o poder da verdade. Mas a internet, até como o Rafael também trouxe, ela não, grosso modo, ela não promove o debate de ideias, independentemente de ser direita, de esquerda, sabe? Que agora também virou complemento do nome, né? Então, se daqui uns anos, do jeito que vai ter o certificado de nascimento e vai ter uma brincadeira que eu vou fazer, né? Vai ter, assim, um quadradinho esquerda-direita, né? Como o Rafael também disse, numa reunião muito bem dito, as pessoas nem sabem de onde vem isso, nem sabem o que é ser direita e esquerda. É a modinha da polarização. Ou é branco, ou é vermelho, ou é verde e amarelo. É isso que é ser de esquerda. Mas, como o Rafael disse, transcende, vai muito além disso. Mas, voltando à questão, Michel, inclusive é uma das discussões do meu pós-doc em filosofia da PUC, é a questão de entender que todos nós, os 7 bilhões de pessoas, nós somos agentivos. Nós não construímos conhecimento somente a partir do nosso professor, doutor, pós-doutor, que é só um título, é só um papel. A nossa diferença, você também é professora, são experiências de vida. Então, assim, mesmo aquele, Raíssa, que você falou, que tinha lá, né, Platão até ele era meio avesso à democracia do jeito que a gente entende, né, só aristocratas, oligarcas, né, que poderiam regimentar a polis, entender que todos nós, pobre, rico, amarelo, gay, não gay, amarelo, mas isso é muito difícil, tá? Não estou falando que eu faço também, sou ser humano cheio de emoções, vulnerabilidades e vontade de matar um também tenho isso. É entender que mesmo aquele lá, ele é agentivo. O conhecimento não se constrói, como do ponto de vista assim, há vários teóricos que discutem a agência. Então, assim, a agência é entender que nós juntos somos fortes. É o tal do Ubuntu. Sabe esse conceito africano? Eu sou você em mim, né? Eu sou eu em você, alguma coisa assim, nesse sentido. Mas entender, mas assim, tem muito aí que até o Foucault traz isso, as relações de poder, elas permeiam e não vão ser extintas, mas entender uma luz, né, Michele, aí, para a gente pensar, não em receita, mas como diz o Pedro Américo, né, é importante a gente entender o pintor lá da famosa obra lá da Independência, que vai inaugurar daqui a 2 semanas o museu, né, depois de 9 anos, graças ao Senhor, entender que os modelos não devem ser inspiradores, mas não escravocratas. Então, assim, por mais que meu professor fale a parede amarela, e aí também a fala do Guilherme, poder criticar, será mesmo que é amarela? E não é porque eu sou aluno e você é professor, pós-doutor, livre-docente, não pode ser questionado. Então, isso é agência. Nós construímos o conhecimento conjuntamente. Parte da sua experiência, porque nenhuma experiência, a meu ver, toda experiência humana ela é única, ela é ímpar, é única. A nossa unicidade, que é a totalidade de Spinoza, né? A Raíssa até pode falar disso. Nós compomos a totalidade. Se alguém sai do prumo, a harmonia e a totalidade, a gente está pensando numa perspectiva utópica. Mas entender, em linhas gerais, isso. É uma democracia, eu acho que é o grande pulo do gato da humanidade.
entender que todos nós somos agentivos, o pobre, o rico, o que está na rua, o que vive. Vai lá conversar com aquele cara lá que é sujo. Meu texto do mês passado fala isso. Sujo, imundo, sem conhecimento, fala errado, drogado. Ele tem uma experiência, né? E, por mais difícil que seja, essa experiência ela tem que ser, no mínimo, respeitada, no mínimo, celebrada e contabilizada para construir um novo conhecimento do seu científico, acadêmico, erudito. Em linhas gerais, eu penso nisso, é entender o ser humano, qualquer que seja ele, desde que respira, seja bípede, ele é agentivo. Aí os teóricos têm uns conceitos que aí a gente demoraria outra sessão, Michele. Agência relacional, agência crítico-colaborativa, agência transformativa, agência emotiva, que é a nossa união que possibilita, agência referencial. Então, assim, a gente até promoveu outra mesa sobre as agências. E entender que mesmo a criancinha, né, quantos professores se acham dono do poder, está no palanque, já vê a posição da sala, já né, reforça o poder. Professor doutor, reforça o poder. Você tem, às vezes, as fragilidades que é outra pessoa, independentemente de um papel, que é um papel, gente. Como diz a minha amiga lá do pós-doc, o endereço final é igual para todo mundo. O endereço final é igual a todo mundo. Mas a gente não tem esse respeito. Eu sei mais, ele sabe menos, ele fede, ele fala mal, eu não vou me relacionar com ele. Isso está na nossa consciência. Isso é um desafio enorme. Francisco. Democraticamente. Obrigada, Sorry. A gente se empolga. Olha, eu tô concordando com você. Precisamos fazer outra. Rafael, Guilhermo. Eu posso. Pode, claro. Eu quero colocar algo, né, que acho que vai vir totalmente de encontro ao que o professor Francisco colocava, mas é justamente essa ideia do bem comum, que a princípio é um conceito bastante fugidio. O que é o bem comum? Quer dizer, que abstração, o que é coisa abstrata? Como é que a gente define o que é o bem comum? Então, tem várias maneiras de fazer isso, mas aqui nós pensamos talvez a mais adequada para essa proposta democrática é justamente condensar e aplicar em conjunto os dois maiores princípios da democracia, a liberdade e a igualdade. Ou seja, a igualdade na liberdade. Todos são iguais perante a lei e todos são iguais em direito. Então, quando eu falo bem comum, eu tenho que considerar que todas as pessoas com quem eu me interajo, todas elas têm um mínimo de direito que precisa ser satisfeito e que eu preciso reconhecer. A sociedade democrática é aquela sociedade que se articula, mas que se reconhece direitos e deveres recíprocos, né? Direitos e obrigações recíprocas. Tá? Então, o bem comum, justamente, ele parte de saber que todas as coisas boas da sociedade, que existem na sociedade, quer dizer, dinheiro, os cargos de prestígio, enfim, elas têm que estar acessíveis para todos. Todos têm que ter condição de galgar essas posições, tá? Dentro de uma perspectiva liberal. Claro que o melhor, aquele que estudar mais, se dedicar mais, enfim, vai vencer, mas todos têm que ter igual condição de competir. Né? Então, se aquela pessoa ela é, sei lá, empregada doméstica e ela nunca conseguiu, ela não tem condição de fazer mais nada, eu sinto dizer, mas essa pessoa não é livre. Ela não é livre. Né? Ela não é livre. Então, o primeiro passo para a gente conseguir construir uma sociedade democrática é nos reconhecermos direitos e obrigações recíprocas, de mim para com você e de você para comigo, né? De todos. Todos nós temos igualdade de direitos. Né? E nós precisamos fazer com que o direito do outro seja reconhecido, que quando o direito dele é reconhecido, todos os direitos são reconhecidos, o direito da sociedade inteira é reconhecido. Tá? Então, a princípio, isso pode parecer um discurso para os marginalizados, pessoas marginalizadas. Né? Aquelas pessoas que buscam pelo reconhecimento de direitos básicos. O que mostra o quanto a nossa sociedade não é democrática. É um verniz de democracia. Um verniz de democracia. Né? Teve eleição, então é democrática. Já vimos que não é isso. Democracia não é sinônimo de eleição. Né? Então, não, isso também vale para a classe média.
né? Isso também vale para a classe média, que sustenta o arcabouço institucional do Estado, recolhendo tributos, e tem que recolher mesmo, né? Podemos falar do dever fundamental de pagar impostos, mas acho que isso vai ficar para outro dia, né? E que depois de recolher esses tributos, ela tem que fazer o quê? Porque esses serviços são prestados de forma débil ou deficitária ou insuficiente, ela tem que ir lá e ela tem que comprar esses mesmos produtos ou serviços de novo. Então, ela subsidia o Estado para prestar esse serviço, mas ela vai lá e compra o serviço também, né? Educação, saúde, enfim, o que for, mobilidade, né? E por aí vai. Obrigada, Rafael. Guilherme, você quer falar? Quero sim. Professora, eu queria agradecer a Michele, Raíssa e Silvio pelas perguntas, e vou tentar só falar brevemente de uma fala que englobe aqui parte do que eles perguntaram. Tem um ponto, só antes disso, fazendo um preâmbulo, sobre a questão da democracia e seus excluídos, né? Vale lembrar que a gente tem mais de 52% do eleitorado brasileiro feminino, né? São mulheres, e a gente tem um Congresso com 15% de mulheres. Então, a gente segue tendo uma democracia com muitos problemas, ela precisa ser aperfeiçoada, mas o que nós temos hoje é uma democracia sob ataque, né? E uma pergunta que o professor Silvio fez foi sobre o impacto dessas notícias falsas. Eu diria que elas colocam em xeque justamente isso, a própria democracia, a liberdade de expressão, de pensamento, livre pensamento. E isso acontece, esse hackeamento da opinião pública, ele acontece aí, a gente enveredando um pouquinho para a questão da internet, por meio da utilização de forma eficiente de ferramentas tecnológicas, né? Então, você consegue hoje, por meio dos algoritmos, das bolhas, você consegue bombardear as pessoas com informações falsas, fazendo com que a opinião delas, como se fosse uma balança, ela vá pender para o lado que você deseja, que essa indústria da desinformação deseja. E ela trabalha de uma forma eficiente também num processo que é a desconstrução, tentar tirar a credibilidade das outras fontes de informação. Então, por exemplo, a vacina, não tome vacina porque a indústria farmacêutica fez uma vacina muito rápida e essa vacina faz mal, mas ela quer ganhar dinheiro, ou então não acredite nessa informação porque tal emissora de TV precisa de dinheiro público. Então, você precisa tirar a credibilidade das fontes alternativas que vão confrontar aquela narrativa falsa que você está tentando impor. E a gente viu, infelizmente, nesse processo tão doloroso da pandemia, que as fake news matam, né? Elas matam, elas colocam em risco realmente a segurança, a saúde das pessoas e, olhando de forma mais profunda, a própria democracia. E isso não só aqui, no mundo inteiro. Agora, eu não me lembro se foi a Raíssa que comentou sobre esse fenômeno desse político está acontecendo em vários lugares do mundo, e não só no Brasil, né? E isso realmente, eu até acho que valeria, assim, são tantos pontos interessantes, mas eu também vejo aí uma reação à globalização, que é um processo que abriu, né, as portas, ele diminuiu a distância entre os países, parecia um quintal ali, né? Nem todo mundo ficou satisfeito com esse fenômeno. Você tem, por exemplo, a eleição de Donald Trump, ele tinha um eleitorado branco, desempregado, mais ao sul do país, que não era nem percebido pelas pesquisas eleitorais na época. Mas é um eleitor que havia perdido o emprego nesse processo de globalização e ele queria a volta desse nacionalismo, América grande de novo, aquelas histórias que a gente viu. E isso se replicou em vários lugares do mundo. E só fazendo um link com a questão da internet, tem o escândalo da Cambridge Analytica, que mostrou muito bem como essas informações de redes sociais elas eram usadas como um míssil teleguiado
para hackear o posicionamento político das pessoas. Então, respondendo aí de forma resumida, eu acredito que esse fenômeno, professor Silva, esse analfabetismo contextual, coloca em risco a nossa própria democracia. Eu particularmente gostei muito dessa expressão de analfabetismo contextual. Temos aqui outras questões, eu vou ler para vocês. Então, nós temos aqui o Urbano, pergunta o seguinte. Raquel, Oi, André. Acho que o Rafael queria... Desculpa, Rafael. Imagina, não percebi. Imagina. Eu queria justamente endereçar essa pergunta do Urbano, né? E a Michelle, ela também fez um comentário aqui, que eu queria ver se eu conseguia expandir um pouco para a gente endereçar ele, tá? O Urbano, ele coloca aqui, né? Como é possível o fascismo estar voltando? Essa é a verdadeira ameaça à democracia? Não é uma revolta dos excluídos, mas daqueles que têm algo e têm medo de perder? Bom, essa questão do totalitarismo, né? Seja ele qual for, né? Seja ele qualquer forma que ele se apresente, é interessante considerar o seguinte: como a gente havia colocado, né? Nós tivemos momentos de ruptura da ordem democrática em vários países só ao longo do século XX mesmo, né, se a gente considerar, e essas feridas elas não cicatrizam rapidamente. E são ideias, né? Essas ideias também não morrem, né? Essas ideias não morrem, elas continuam aí, né? E justamente eu diria que elas não são a verdadeira ameaça à democracia. Eu diria que elas se manifestam dado o enfraquecimento da democracia, tá? Então, veja que, por exemplo, hoje você tem muito mais pessoas se manifestando na internet com manifestações totalitárias, nazistas, enfim. Mas essas pessoas elas não nasceram agora. Elas já existiam antes. Mas elas se sentiam restringidas na sua vontade de se verbalizar ante a pressão democrática, ante os mecanismos democráticos que existiam para mostrar que aquilo nunca seria possível. Mas a partir do momento que a democracia começa a se enfraquecer e que eu começo a ter, né, discursos de ódio, que eu começo a ter discursos de intolerância, enfim, eu começo a me sentir cada vez mais confiante para me manifestar, né, Então, isso é característico de sociedades muito ainda individualistas, né, que não têm uma visão de bem comum, né, não há visão de bem comum, há uma visão muito mais sectária, ou até individual mesmo, né? Então, de novo, numa visão simplista de mundo, né? Quando você não tem a democracia bem desenvolvida, é muito comum você ter a figura do salvador da pátria, né? E você cria um salvador da pátria, seja ele, né? Seja ele quem for, né? E aí começa o culto à personalidade, que é uma característica muito grande, né? do fascismo, a criação de inimigos, né? Os inimigos, então a mídia é o inimigo, a globalização é o inimigo, a ciência é o inimigo, enfim, eu vou criando inimigos, né? Mas isso eu vejo muito mais que é uma forma um processo que surge do enfraquecimento da democracia, tá? Do que outros processos necessariamente. Já vou dar a palavra bem rapidamente, eu só queria terminar essa ideia da Michelle, ela colocou aqui: Rafael, no momento contemporâneo, a vida humana está pautada na intensificação e exploração do trabalho para alguns, e para grande parte assistimos uma vida de degeneração humana e barbárie. Bom, de fato, assim né, em grande parte ou em grande escala, mas, de novo, por quê? Porque nossa esfera pública, nós aqui embaixo, nós não estamos organizados o suficiente para dirigir uma vontade política para quem está, né, para quem exerce ali temporariamente aquele mandato eletivo, né? E eu preciso lembrar que o sistema político, né, pegando a teoria dos sistemas sociais, né, em Luhmann, precisa lembrar que o sistema político é um sistema que se ativa por poder e influência. Então, na sua autopoiese, na sua autorreferencialidade, ele é um sistema que se ativa e se pauta por poder e influência. Tá? Então, esse é um sistema muito conveniente.
E o que você acaba tendo? Você acaba tendo, muitas vezes, quando esse processo político, esse sistema político não é bem dirigido democraticamente, ele acaba se tornando presa de outros sistemas políticos. Eu costumo dar como exemplo o sistema social e o sistema, por exemplo, até mesmo ideológico ou religioso, que vão e começam a se apossar desse processo, desse sistema político, né? E aí você tem um processo político que se desenvolve cada vez mais ao arrepio do bem comum, de que nós falamos anteriormente, né? Então, isso também é um processo que mostra a fragilidade da democracia, a debilidade da democracia, o enfraquecimento da democracia. Tá? Então, isso é uma consequência direta, né, dessa fragilidade, dessa debilidade do processo democrático. Então, você tem, né, e isso já está tão profundo na nossa realidade no Brasil, que veja você que o sistema político, né, ele não é mais controlado, bem controlado, nem pelo sistema jurídico, né? O direito, ele não consegue mais, a Constituição Federal, que tem a função de fazer o acoplamento estrutural entre esses sistemas sociais, estabelecer o limite entre esses sistemas sociais, veja que ela não consegue mais juridicizar a política. Está vendo o contrário, né? É a política que acaba politizando o direito. Tamanha é a força, tamanho é o influxo desses sistemas sociais, econômico, sistema social ideológico, enfim, em cima, né, do sistema político. Tá? Então, de novo, né, esse é mais uma consequência dessa fragilidade, dessa debilidade, desse verniz democrático que nós temos. Tá? Eu espero que tenha respondido. Eu vou Obrigada, Rafael. A Elisa colocou um comentário aqui. A Elisa nós sempre temos expectativa em relação à participação dela. A democracia burguesa é formal e não se concretiza na realidade. Infelizmente, nós estamos nos aproximando do término. Nós temos aí... Raquel, Oi, Elisa. Eu ia escrever, mas eu estava te provocando aqui. Que bom eu vi, minha amiga. Estou tentando ficar quieta aqui, vocês não me deixam. Não fique, não fique. Não, mas sabe o que é que, assim, eu fico muito... digamos assim, eu não tenho muitas certezas sobre essas questões, né? Mas eu acho que a gente precisa, talvez, ler esses processos contemporâneos a partir de uma visão mais ampla, talvez, porque, assim, existe uma historicidade, existe um contexto onde tudo isso começou, né? Eu acho que começa com a derrocada do socialismo real, se articula com o processo de globalização, se articula com o processo de crise do capital. Eu acho que isso, com digamos, a perspectiva pós-moderna, então, acho que existe um conjunto de questões que precisam ser, digamos, articulados para nós explicarmos os ataques aí para a democracia, né? Porque, na verdade, a gente talvez tenha que realmente alargar o neoliberalismo. Então, assim, eu não consigo enxergar o sistema só pelo sistema, mas olhando todos esses contextos. Então, talvez a gente tenha que realmente problematizar mais esse contexto, porque eu não vejo só focado no sistema em si, até porque não é um fenômeno exclusivo nosso, digamos, né? Lógico que aqui, com repercussões muito particulares, né, por conta da nossa democracia ser uma democracia mais frágil, o nosso país ser um país autoritário, hierarquizado, etc., etc., mas eu acho que a gente precisa ampliar um pouco mais o debate nesse sentido. Eu proponho mais uma rodada, porque aqui tem conversa para caramba. Obrigada, desculpa. Elisa, tem conversa. Não, obrigada, Elisa. A Elisa sempre traz, e vocês viram, eu fui pontuando ali enquanto as pessoas falam, porque cada um que fala traz mais um elemento importantíssimo, a questão do individualismo, Rafael, eu concordo com você. Eu penso que é um elemento muito importante. E tem uma outra coisa que você trouxe e que me afeta particularmente, a questão da abstração. Os conceitos, eles não são abstratos, eles são encarnados nos sujeitos históricos. Então, quando nós pensamos os conceitos, nós precisamos necessariamente pensá-los a partir disso. Então, eu vivo dizendo que não existe história, existem historiadores. Os historiadores é que escrevem a história. Então, os seres humanos é que constituem a dinâmica da história vivida, e por aí vai. Então, essa era uma questão. E a outra questão que eu fiquei pensando e que poderia provocar
esse nosso encerramento, é essa ideia, né, de que o Brasil tem essa curta democracia. Então, quando a gente pensa numa curta democracia, ao mesmo tempo, isso me instiga muito a pensar que, ao mesmo tempo que a curta democracia traz uma inexperiência, traz também, do meu ponto de vista, uma expectativa. Então, será que, né, por não termos a experiência da democracia efetivamente implementada, não nos causaria uma vontade de democracia? Mas o que nós observamos não é isso. Talvez a falta de experiência prepondere. Então, essa era uma... Estou jogando também para vocês essa questão para nós. Fernandes dizia que não, hein? O professor Fernandes dizia que não. E para finalizar, né, Elisa, é uma questão, né? Então, o ovo ou a galinha, assim, como é que funciona isso? E daí o Guilherme, quando ele fala que as pessoas não conseguem ler o que acessam, então esse também é um outro elemento muito importante, essa leitura do mundo, e a leitura do mundo não é decifrar códigos. Então, nós vemos isso o tempo todo, como é que as pessoas não entendem, e daí eu finalizo evocando Habermas, né? Então, assim, eu queria muito ouvir o que esse cara está pensando, porque ele dizia isso. A democracia vai se efetivar no mundo a partir do momento que as informações forem compartilhadas. E nós estamos compartilhando. E ele não fala nada. Ele está lá no cantinho dele e não se manifesta. Então, agora eu vou abrir para cada um de vocês finalizar, né, com as suas falas. Vou começar de trás para diante agora. Guilherme, você começa? Começo sim. Olha, o papo foi super bacana. Concordo com vocês, a gente merece uma segunda rodada. E olhe lá, meu, se bobear, a gente faz mais a terceira, a quarta rodada. Tem muito pano para manga. Eu só queria finalizar falando sobre como é importante a gente ressaltar que democracia ela acontece a cada instante, né? Somos seres políticos e como ela não é um encontro com as urnas a cada 2 anos. Sobre essas questões que a gente conversou, eu acho que falta muito o entendimento, a compreensão por parte da nossa sociedade do que é efetivamente democracia, né? Qual é o valor que ela tem. Então, é muito comum que as pessoas acreditem mesmo, tenham essa imagem de que democracia acontece a cada 2 anos, que não adianta muita coisa votar, que é sempre igual, que o problema está lá em Brasília, né? Então, eu vou contar uma breve historinha, até conversei sobre isso com o pessoal que compõe a mesa, de uma vez que eu estava num café, esperando para pagar a conta, e na minha frente tinha 2 amigos conversando, e na televisão estava passando uma reportagem sobre obras superfaturadas. E eles diziam que o Brasil não ia para frente porque esses políticos roubavam e coisa do tipo. Então. Aí chegou a vez deles pagarem a conta e deve ter dado, sei lá, R$20, e eles pediram para a moça do caixa fazer uma notinha de 50. Mas a culpa era lá em Brasília, não era... Eles replicavam o mesmo tipo de procedimento. Então, tem muitas questões importantes para a gente trabalhar. Espero aí o capítulo 2, estou à disposição sempre de vocês para discutir assuntos tão importantes. Obrigada, Guilherme. Francisco? Eu finalizo fazendo uma síntese, Raquel, à luz da concepção lá de Aristóteles, né, que foi desenvolvida a partir de Platão, professor de Aristóteles, né? Depois, vindo aí para a Idade Medieval, Santo Agostinho, então, o bem comum, que a gente reiteradamente falou aqui. O amor, que Agostinho fala, né, no Concorde. Também trago a provocação do Humberto Eco, na Aldeia dos Idiotas. E, mais recentemente, do Churchill. Não é ruim, mas não é a pior, né? Em linhas mais digeríveis, digamos, né? E o Schuller agora, que ele fala que a democracia não é uma arma política, mas um patrimônio. Então, eu entendo, e claro, a concepção polissêmica da palavra, até como linguista, né, ela toma sentidos diferentes,
Não dá para a gente falar em democracia de 2.500 anos atrás, quase, né, com a mesma democracia hoje, sobretudo frente às instrumentos tecnológicos, e como eu reitero, que são um dos pilares da civilização moderna. Mas o respeito e conceber o outro como agentivo na construção do saber, que vai me propiciar novas linguagens para a gente desmistificar esse entendimento tão restrito a apenas alguns, como o Guilherme falou. A compreensão. Eu acho que falta banalizar e democratizar as linguagens. Nós somos privilegiadíssimos de estar neste momento, né, frente a essa linguagem tecnológica, frente a essa linguagem acadêmica, que poucos entendem, porque não têm acesso, nunca vão ter. Então, assim, é um desafio, não estou falando que é fácil, mas que seja, como o Pedro Américo falou, inspirador, no sentido de, resumindo, somos agentivos e precisamos banalizar as linguagens. Muito obrigada, Francisco. Que prazer ter você aqui conosco. Rafael? Mais uma vez, eu também agradeço. Foi um bate-papo realmente sensacional com o Guilherme, com o Francisco. Eu peço desculpas por me exceder no tempo, mas eu sou um grande apaixonado por esse tema, então temos realmente que fazer a segunda, a terceira, a quarta, enfim. Nunca é demais a gente desenvolver e falar sobre essa que é realmente a que define o nosso Estado, né? Nós que nos declaramos como Estado democrático de direito, né? Então, eu também finalizo dizendo que, sim, a nossa democracia ela tem vários problemas, nossa democracia, que tem um procedimento extremamente débil, extremamente deficiente, né? Mas, e a gente tem muitas vezes aquela tendência, né? Se não funciona, então joga fora, né? Então, eu digo o contrário, né? Digo o contrário. Isso não se resolve com menos democracia, isso se resolve com mais democracia, né? Mais engajamento, mais olhar crítico sobre as informações que nós recebemos, mais abertura para dialogar sobre ideias, né, e conceitos de vida boa, enfim, mais monitoramento daquelas pessoas em quem nós depositamos a nossa confiança para o mandato eletivo, né? Político bom é político fiscalizado, político vigiado, político controlado, né? Então, onde tudo acontece às claras, né? Colocando ali o professor, o comentário do professor Guilherme, que foi estupendo, né? Que foi estupendo. Então, mas acredito também que é possível, é perfeitamente possível, mas é um trabalho de formiguinha, né? Então, não é para hoje, não é para amanhã, mas nós, com certeza, nós temos toda a condição de nos tornar um daqueles países com uma democracia extremamente sólida, extremamente consolidada. Eu reitero o agradecimento aos 3 componentes da banca, a alegria, a honra, a satisfação de tê-los aqui conosco, e de fato contribuíram muito para o debate, e daí eu tenho o orgulho de poder representar esse corpo docente e esse corpo discente do Programa de Mestrado em Desenvolvimento Humano, e que nós consigamos transformar isso em ações, como eu abri essa nossa mesa, né, evocando Gramsci, que nós consigamos transformar o pessimismo do debate no otimismo da ação, e o otimismo da ação já começa aqui, nós estamos aqui dispostos para discutir. E eu vou finalizar de uma perspectiva otimista, dizendo para vocês que nós fizemos um convite, eles toparam, os 3 componentes da banca, de nós escrevermos um texto. Então, para que consigamos alcançar um âmbito maior e em alguns outros momentos continuarmos de algumas outras formas e outros suportes, continuarmos essa conversa, esse debate, essa reflexão tão necessária. Muito obrigada, boa noite a todos, um grande abraço daqui de longe, mas um grande abraço a todos.